O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhe: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebidos, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos, minhas queridas, nós concluímos com essa Eucaristia a profecia do avivamento em Brasília no ano de 2019. E é muito importante nós entendermos aquilo que Deus quer nos falar na conclusão desse nosso encontro. Alguns exegetas, ou até mesmo os padres da igreja, eles têm uma visão sobre esse evangelho de uma maneira muito interessante. Primeiro, Jesus envia os 12, porque ele vai dizer: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. As 12 tribos, representando as 12 tribos, o novo Israel, os 12 apóstolos. Depois ele envia os 72, porque tinham 72 nações naquela época, os discípulos, porque ele quer que a palavra, o evangelho, o reino chegue nos 4 cantos da terra. E ao concluirmos essa profecia do avivamento, nós somos chamados a entender aquilo que é ser comissionado com Jesus. Jesus comissiona os apóstolos. Jesus comissiona os 72. E ele comissiona a partir dos apóstolos, que os nossos bispos representam no corpo místico, na igreja. E nós somos os 72, os discípulos, que participam dessa missão. Participar da missão, ser comissionado, é participar do poder de Deus. É ver o poder de Deus acontecer. É ver os sinais desse reino se estabelecendo.
é ver Deus utilizando-se de nós na missão, mas é a glória dele, é a graça dele, é o poder dele se manifestando. Por isso o apóstolo Paulo, na segunda leitura, ele vai dizer com muita propriedade e numa experiência profunda que ele faz com Cristo, na força e no poder do Espírito: quanto a mim, eu me gloriarei somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. O que tem valor, o que conta é a criação nova, e para todos os que seguirem essas normas, paz e misericórdia. O mundo, vai dizer Paulo, está crucificado para mim. Esse é o posicionamento dele. Se nós formos ler depois a carta aos Filipenses, Paulo vai dizer: eu tenho tudo como lixo diante daquilo que eu experimentei. Nada nessa terra me atrai mais. Depois que eu fui tocado pelo céu, depois que eu experimentei o reino de Deus. Jesus é conhecido como o reino de Deus, o Alto Basileia. Naquele momento específico, o reino de Deus estava caminhando no meio deles. O próprio reino de Deus, o próprio Deus, o próprio céu. Aquele que se deixa conduzir pelo Pai na força do Espírito, aquele que se submete, aquele que veio para salvar, aquele que veio proclamar a boa notícia, aquele que veio para os seus, mas os seus não receberam, não reconheceram. Ele também veio para nós. E ao experimentarmos o que nós precisamos ter no nosso coração e pedir para Deus essa graça, é de nutrir a partir de agora, diante daquilo que Deus está falando conosco, um desprezo total por aquilo que é do mundo, aquilo que é mundano. Ah, padre, o que o senhor está dizendo é que eu tenho que desprezar praia? Eu amo praia, meu querido. Sou do Rio, graças a Deus. Toda vez que eu saio de férias em janeiro, a primeira coisa que eu faço antes de chegar na casa da minha mãe é ir na praia. Mundo não é a natureza. Mundo não é o que Deus criou. Mundo é aquilo que é contrário. Quando a linguagem de Paulo está dizendo do mundo, ele está dizendo daquilo que é contrário a Deus, daquilo que é pecaminoso. A praia pode ser pecaminosa para mim, não pode? Sou sacerdote? Sim ou não? Tem um monte de mulher de fio dental, bronzeada. Pode sim, claro. Mas eu sei quem eu sou, e eu sei que eu já desprezei o mundo. Essa foi a minha escolha desde quando eu conheci Jesus há 25 anos atrás. Quando Jesus foi num baile funk no Rio de Janeiro, num domingo, e ele disse para mim que eu só o procurava quando eu precisava. Naquele dia, quando eu encontrei com Jesus, ali começou o processo de rejeição àquilo que era do mundo. Na mesma hora eu encostei numa parede e eu disse: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui. Quando eu olhei para aquela bagaceira que estava acontecendo lá no baile funk, eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui. Mas eu não entendia. A voz de Deus falava comigo, vinha um sentimento de repulsa por aquilo que era sensual, aquilo que expressava malignidade, violência. Mas era um sentimento. Depois, com o trabalho de Deus, depois que eu fui para o seminário de vida no Espírito, que eu fui batizado no Espírito, eu entendi aquilo que eu experimentei a primeira vez sem entender. Eu ainda era mundano, eu ainda era carnal, eu ainda era dependente das coisas desse mundo, da droga, da bebida. Naquela hora, quando Jesus falou para mim, eu senti repulsa por aquilo que era do mundo. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui?
aqui não é o meu lugar. Mas eu não entendia. A minha carne ainda era muita carne. A força daquilo que ainda era carnal era grande em mim. Porém, naquela hora que Jesus falou: ei, Roger, você só me procura quando você precisa. Naquela hora eu vi, eu não sou daqui. E depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo entrou na minha vida, que essa criação nova começou a acontecer em mim, que eu comecei a dar valor para aquilo que era do reino e não mais para aquilo que era dessa terra, que eu comecei a desprezar aquilo que era dessa terra, aquilo que era mundano, aquilo que era imundo, aquilo que era pecaminoso, que podia roubar de mim o reino. Aí eu comecei a entender. Ali a força de Deus começou a agir em mim. E hoje eu compreendo plenamente quando Paulo diz: quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque por Ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Eu pergunto para você que veio para a profecia do avivamento aqui em Brasília, você que esteve aqui ontem e hoje, você que veio só hoje, você que talvez chegou só para a missa, o mundo está crucificado para você e você está crucificado para o mundo? O que importa é a criação nova. O que tem importado na sua vida? Paulo está indicando o caminho da vida no Espírito. Paulo está indicando o caminho da vida nova. Paulo está dizendo que nós não podemos permitir o que é velho, o que é contrário ao Espírito, o que é aquilo que é pecaminoso, que faça parte da nossa vida. Depois ele vai dizer maravilhosamente na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, começando 19: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E é exatamente isso. A vida de Deus, a vida do Espírito vai crescendo. A vida do Espírito vai crescendo na nossa vida. A carnalidade vai sendo vencida pelo Espírito quando nós damos abertura para o Espírito. Mas quando nós alimentamos a nossa carne com aquilo que é mundano, com aquilo que é carnal, nós não conseguimos resistir. Meus irmãos, quando a gente lida com pessoas que viveram nas drogas, no alcoolismo, como é o meu caso, eu não só lido, eu vivi dos 13 aos 19, porque foi de 18 para 19 que Jesus entrou na minha vida. Quando a gente acompanha, e eu acompanho, esses dias eu recebi, acho que o padre Gilberto conheceu, né, o Jonathan, né? O Jonathan me mandou, padre, uma mensagem linda esses dias, porque nós fizemos 10 anos que nós estamos livres do crack. O padre Gilberto acompanhou um jovem, que eu, disfarçado de Dom Bosco lá na Canção Nova, hoje já não dá mais para disfarçar, né? Eu estou mais exposto do que tudo. Aí eu já não consigo mais andar no meio do povo, que o povo vem para tirar foto, eu não consigo mais. Mas naquela época, há uns 12 anos atrás, ou 13, no meu primeiro ano de padre, no PHN, eu fui lá, coloquei um bonezão, uma calça jeans, uma camiseta, e fui para o show do PHN, porque o meu intuito era pescar jovens. E aí eu falei: Jesus, quem o Senhor quer que eu pesque? E estou lá dançando, sozinho. E aí um moleque chamado Jonathan, de touca, ele dançando, ele olha para mim, e ele está com o olho desse tamanho inchado, porque ele tinha brigado. Eu falei: é esse, né, Jesus? Ele é. Eu falei: oh, então tá bom, continuei dançando. Na segunda vez que ele olhou para mim, eu: beleza? Ele ficou, olho, está falando comigo? Na terceira vez eu fiz assim. Aí ele veio. Falei: o que aconteceu com você? Eu estava lá em Piquete, na sua terra, Darlene. Estava lá em Piquete. E me envolvi numa briga lá, me deram um soco na cara e eu lembrei que estava tendo PHN. E eu vim aqui. Aí eu falei para ele: você quer colocar gelo no seu olho? Ele falou: quero. Eu falei: vamos lá em casa. Depois ele disse para mim, drogado, né? Mentalidade do mundo. Ele falou, ele não sabia quem eu era. Ele falou assim:
padre. Quando o senhor falou, vamos lá em casa, eu falei, opa, vou colocar gelo, vou pegar ele, ainda vou ganhar um dinheiro. Aí eu levei lá para casa, sentei ele no sofá, peguei o gelo, coloquei dentro de uma sacola, dei para ele, ele começou a colocar o gelo na sacola dele. Ah, na sacola não, no olho. E aí eu tirei o boné, sentei do lado dele, falei, tá melhorando? Tô. Aí eu falei, você quer confessar? Ele tomou um susto, mas por quê? Foi porque eu sou padre. Aí, meu querido, eu peguei ele. Peguei ele e levei para a capela. Joelha, ajoelhou. Quais são os seus pecados? Se confessou, chorou. Eu dei absolvição para ele e comecei a clamar o Espírito Santo. Ele repousou no Espírito. Eu não peguei ele não. Quem pegou ele foi Jesus. E ali Deus começou a obra. Porém, aquilo que é carnal é forte. E ele caiu muitas vezes. E muitas vezes eu fui na rua atrás dele. Muitas vezes eu fui na biqueira atrás dele. Quando ele sumia, eu ficava sabendo onde ele estava. Teve uma vez que ele estava trabalhando de frentista num posto de gasolina. Eu peguei meu carro, parei na bomba, ele veio. Eu só desci o vidro do carro e falei assim, eu não quero gasolina, eu quero o seu coração. Você sabe onde eu estou, eu estou te esperando. Fechei, e ele chorando, lágrimas grossas. Eu fechei o vidro do carro, fui embora. E assim eu fiz durante 2 anos, até que nós começamos o nosso caminho de libertação total do crack. Há 10 anos, ele não usa crack. E ele mandou a mensagem para mim, padre, tem 10 anos que nós estamos limpos. Padre, obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Padre, obrigado porque eu estava na indignidade naquele PHN e o Senhor teve coragem de me chamar para sua casa, me confessar e a partir daquele dia começar a cuidar de mim. Padre, hoje eu posso acordar todos os dias e dizer, meu Deus, eu estou limpo. Tem 10 anos que o Senhor entrou na minha vida. Hoje, padre, eu terminei a escola que eu não tinha o 2º grau. Padre, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação. Hoje eu tenho dignidade na minha vida, porque Deus entrou na minha vida. O padre conhece, depois ele sofreu um acidente. Fui celebrar a missa na casa dele várias vezes, o padre também. Não sei nem se você já era padre. Acho que não, né? E eu ligava para o Gilbertinho e falava, Gilberto, vai lá no casa do Jonathan. Depois a sobrinha dele foi atropelada pelo trem, né? Morreu, horrível. E nós ali, ó. E é tão bom quando você vê, alguém lutando para crucificar o seu procedimento carnal para honrar a Deus. Você não imagina a alegria de Deus quando nós nos decidimos por crucificar a nossa carnalidade. Por que eu citei a adicção? Porque um adicto sempre será adicto. Ele tem aquela doença e ele não pode brincar com a doença. O alcoólatra não pode brincar com o álcool. Aquele que foi drogado não pode brincar com a droga, não pode. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos 7 vícios, chamados pecados capitais. E se nós não nos posicionarmos como o apóstolo Paulo e tomarmos a decisão de crucificar o procedimento carnal, não nos envolvermos com aquilo que é mundano, essa adicção, esses vícios, esses pecados mortais, capitais, vão rondar a nossa vida. Vou apresentar para você a lista dos 7: preguiça, inveja, avareza, vanglória, gula,
luxúria e ira. Só que Santo Tomás de Aquino, quando foi escrever sobre esses 7 pecados capitais, os padres do deserto chamam de 7 demônios que rondam o tempo todo. Santo Tomás de Aquino descobriu que esses 7 têm mais 44 filhas. Vou apresentar para você algumas filhas da preguiça. A malícia. Lembra que Davi ficou dormindo até de tarde, enquanto o exército estava na guerra? E ele subiu para passear no terraço, e o que aconteceu? Ele viu a mulher de Urias. A preguiça tem filhas. A malícia, o rancor, o desânimo, a desesperança, a languidez no cumprimento dos mandamentos. Quem é preguiçoso não consegue cumprir mandamento em lugar nenhum. Quem cede a esse vício, a esse demônio da preguiça. Mente dispersa que vagueia por pensamentos proibidos. São as filhas da preguiça, segundo São Tomás de Aquino. A inveja tem como filha o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria na tristeza alheia e o desgosto com a prosperidade alheia. Filhas da inveja, filhas da avareza. Avareza, apego ao dinheiro, traição, fraude, enganação, perjúrio, inquietação, violência. Por que existe violência no Brasil? Por causa de quê? Do dinheiro. Ou existe violência só porque todo mundo quer matar um ao outro? É? Meus queridos, eu já perdi filho que eu estava tentando ajudar, por causa de 10 reais, de 5 reais, foram assassinados. Antes de eu conhecer Jesus, eu estava assistindo um jogo do Flamengo, na casa de uma amiga. Eu tinha uma Aspen Way. Era top aquela bicicleta Aspen Way. Eu deixei do lado de fora, roubaram a minha bicicleta. E aí chegaram para mim e disseram: nós sabemos quem roubou, você pagar 10 reais, a gente mata ele e pega a bicicleta de volta. Eu falei: não, meu filho, eu trabalho para comprar outra, não preciso matar ninguém não, deixa para ele ser feliz com a minha bicicleta. Você é louco? Você é doido? Violência, insensibilidade diante da misericórdia. O avarento vai ficando insensível. Vanglória. Estou mostrando para você a carnalidade, os vícios. A vanglória produz e gera algumas filhas: a desobediência, a jactância, a hipocrisia, a controvérsia, a teimosia, a discórdia e a excentricidade. Fala para quem está do seu lado: você quer conhecer as filhas da gula? Gula é um dos que a gente cai facilmente nesse demônio, nesse pecado. Você começa a comer sem necessidade de comer. Você vê o seu zóio cresce, chega a dar. Quer conhecer as filhas da gula? Alegria irreverente, baixeza, impureza, verborreia. Sabe aquela pessoa que fala desesperadamente? Você pode saber que ele é um guloso, porque ele perde o controle. Verborreia, embotamento da inteligência. Vai ver um guloso fazendo adoração. Não faz não, ele dorme. Não consegue concentrar. A mente fica maluca. A inteligência fica embotada, não consegue receber nenhuma comunicação do Espírito. Embotada. Te apresentar as filhas da luxúria. Cegueira de espírito. A luxúria não é luxo não, tá? Nossa, aquela pessoa é um luxo. Luxúria é pecado da carne, fornicação, sexualidade.
luxúria, provoca as filhas, gera filhas, cegueira de espírito, inconsideração, inconstância. Quem vive nos vícios da sexualidade são inconstantes em tudo. Na amizade, até confessa, mas não consegue perseverar no caminho, fica naquela inconstância até se libertar desse demônio. Precipitação, amor próprio, ao ponto de chegar ao ódio de Deus, o apego à vida presente, um horror e um desespero quanto ao futuro e o porvir. Esse é o luxurioso. Você vai falar para o luxurioso sobre a vinda de Jesus, sobre a morte, vai falar, porque está pegado a essa terra. A ira, as filhinhas da ira: contenda, inchaço da mente, insultos, algazarra, indignação e blasfêmia. Mas padre, por que você está dizendo isso? O diácono proclamou o evangelho mais curto, mas quando eu preparei a homilia, eu li o evangelho mais longo. E depois que Jesus ensina tudo aquilo que os discípulos tinham que viver, ele vai no versículo 17, aqui no lecionário, vai dizer: os 72 voltaram, muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu. Olha que coisa esquisita, gente. Eu estava lendo, parece que Jesus é um estraga-prazer, né? Os caras estão ligados. Jesus, meu irmão, os demônios nos obedeceram, nós curamos as pessoas, a nossa pregação teve efeito. A gente fica assanhado depois da profecia do avivamento. Meu Deus, olha aquela adoração, aquela pregação, como eu fui capaz de fazer aquilo. Glória a Deus. Ao estraga prazer. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Por que Satanás caiu do céu? Alguém sabe? Por causa da vanglória, do orgulho. Satanás caiu do céu por causa do orgulho. Eu não servirei ao homem. Miguel responde: quem como Deus? Ninguém como Deus. Mas eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Como Jesus ama esses apóstolos? Como que Jesus ama esses discípulos? Ele não está estragando, não. Ele está ensinando para eles: ei, eu vos dei poder de pisar em cima de cobras, de escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Pé no chão, galera. Pé no chão. Antes, ficai alegres, porque o vosso nome está escrito no céu. O poder é meu. Os demônios obedeceram a mim. Porque tem muitos pregadores caindo, porque tem muitos missionários ruindo, porque vão, e deixa eu dizer, param de rezar, porque vem que dá certo. Tem gente que usa muita técnica. Teve uma vez que eu atendi uma pessoa que conviveu com um top, e eles estavam no lugar, ministrando, e foi uma bênção, e o top disse para ele assim: já tem muito tempo que eu uso essa técnica, dá certo. Eu ouvi, beleza, que ótimo. Mas eu já tinha percebido que esse top estava fora da graça há muito tempo, porque o que ele falava não me tocava. Porque eu percebia que a vida não estava alinhada com aquilo que estava sendo falado. E
eu vejo a vergonha de Deus sobre a vida dessa pessoa. Eu oro para que ela volte, porque é uma potência. Não fica pensando quem é, não. Você é bobo, rapaz. Não vou falar. Nem que me matem. Não seja curioso, não. Olha para a sua vida. Olha para o seu chamado. A profecia do avivamento não é glória, é responsabilidade. A profecia do avivamento não é glória para mim, para nenhum dos que pregaram aqui, ou os outros que estão nela. É responsabilidade para que a nossa fidelidade atraia a glória de Deus para esta terra, para o Brasil. É responsabilidade de santidade. Mas até os demônios, eles estavam animados com o sucesso da missão, porque eles experimentaram um pouco do poder de Deus, da glória de Deus na vida dele. Uau, quantas missões nós temos feito. Mas sabe o que eu tenho entendido? Missão é transbordamento da minha experiência pessoal com Deus. Transborda o que eu experimento, senão eu serei trucidado pelo maligno. Ou é transbordamento, ou vai ser derrota para a minha vida, para a sua vida. Ou é comprometimento, ou nós vamos perecer. Nossa, olha o que a sua oração na quarta-feira diante do Santíssimo faz diante da vida de tantas pessoas. Coitado de mim, eu não faço nada, porque se eu fizesse, o primeiro que eu tinha curado era o meu pai, do câncer que ele teve. E desculpa usar essa palavra, gozadamente, enquanto meu pai estava com câncer, eu recebi vários testemunhos de pessoas que foram curadas do mesmo câncer que ele tinha, quando eu rezava diante do Santíssimo. E eu rezei, eu pessoalmente, Evandro teve lá em casa, levou a relíquia da Beata Helena Guerra, lembra, Evandro? Deixou lá. Eu não sei se eu te contei o que aconteceu. Primeiro dia que você deixou a relíquia lá, o pai falou para mim assim: eu passei a noite inteira acordado, porque tinha uma mulher de hábito do meu lado. Um hábito diferente. E ela ficou ali, do meu lado. Eu não sei quem é ela. Eu rezei 6 meses na cabeça do meu pai, e o meu pai está no céu. Não foi curado do câncer. Pelo contrário, como eu estava cuidando dele, todas as vezes que eu ia no médico, era só má notícia. Eu não faço, é a glória de Deus. É a glória de Deus, a minha missão precisa ser transbordamento daquilo que eu vivo diante do Senhor. E eu preciso dizer para você que está aqui, como está a sua vida no secreto. Nós representamos um papel, ou a nossa vida realmente está alinhada com Deus? Você representa um papel dizendo que você é cristão, que você é carismático, que você é do avivamento, ou a sua vida está alinhada com Deus ou não? Você está encantado com o agir de Deus e se descuidando do caminho de santidade? Porque, meu querido, tem muita gente se perdendo, sabe por quê? Porque até mesmo em pecado mortal Deus faz. Porque é Ele que opera. É por causa de um povo. Você já ouviu falar nessas igrejas malucas que tem por aí, que eu não quero falar mal deles, mas você já ouviu falar alguém: eu fui curado porque eu fui na fogueira santa de Israel. Ué, peraí, eu sei o que está rolando lá na fogueira santa de Israel. Já vieram aqui falar para mim o que rola nos bastidores. Mas Deus faz por causa daquela pessoa, independente desta pessoa. E isso engana muito, porque na hora que eu digo aqui, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, é Jesus, eu posso ter acabado de pecar ali na sacristia, gravemente. É o corpo, é o sangue. E aí eu venho aqui, oro, Deus me dá uma palavra de ciência, estou curando fulano de tal. Acaba, daqui 5 dias vem uma pessoa e fala: eu fui curado naquele dia, e eu em pecado mortal. E aí a gente vai começar não precisa de alinhamento, não precisa. Por quê? Deus faz. Deus faz.
Para que ser radical demais? Para que lutar e buscar a santidade? Para quê? O motivo que Satanás caiu do céu foi o orgulho, a vaidade, a vanglória. Quais são os filhos da vanglória? Desobediência, arrogância, hipocrisia, controvérsia, teimosia, discórdia, excentricidade. Coloca a mão no coração e diga: Deus, no final dessa profecia do avivamento, eu quero sair daqui com um propósito. Um propósito de santidade, um propósito de vida no Espírito, de criação nova, para que eu faça parte daquilo que o profeta Isaías, para que eu faça parte da visão que o profeta Isaías teve na liturgia de hoje. A Nova Jerusalém é a igreja, e nós somos convidados, Jesus, a enxergar essa promessa messiânica com os olhos atuais daquilo que nós esperamos. Diga: eu espero o poderoso avivamento. Olha o que diz o profeta: tomai parte no seu júbilo todos vós, que choráveis por ela, para poder de sugar e saciar-vos ao seio da sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. O profeta está vendo o avivamento. Diante de todos os avivamentos que eu estudei, eu não conheço nenhum avivamento que tenha acontecido no mundo fora da estrutura eclesial. Sempre foi dentro de uma igreja. E esse avivamento que nós pregamos e que nós esperamos é na realidade da igreja. Avivamento que nós esperamos vai sacudir essa nação. Ele vai se espalhar pelo mundo inteiro. Ele vai ter seu início dentro da igreja, mas de uma igreja restaurada pelos santos que estão diante dos meus olhos, que sairão daqui posicionados na santidade. Se for para participar da profecia do avivamento sem propósito de santidade, não tem sentido. Não tem sentido participar da sua condenação. Não tem, porque você ouviu tudo, mas não aplicou nada. A profecia do avivamento nos chama para a responsabilidade. Nós teremos alimento sólido, experiência profunda com a glória de Deus. Essa é a grandiosa promessa do Senhor, e nós precisamos acreditar, chorar por ela, desejá-la insistentemente, para então celebrá-la com júbilo, exultação e alegria. Deus vai colocar fome por Ele no coração do povo brasileiro. As pessoas começarão a buscá-lo, vão encontrar algo tão extraordinário no meio de nós, porque nós já estamos dentro do avivamento espiritual, mas os perdidos encontrarão no meio de nós o extraordinário que eles estão procurando. Eles vão se prostrar arrependidos dos seus pecados. Nós vamos escutar choro de conversão, de novos nascimentos. As igrejas vão ficar superlotadas. Vai ser preciso redobrar o número de missas nas igrejas, porque o povo voltará para a igreja, mas para uma igreja de santos e não de pecadores que envergonham Jesus Cristo. O avivamento significa santidade, vida no Espírito, transformação, rejeição do que é mundano, rejeição desses 7 demônios e das 44 filhas desses demônios, chamados pecados capitais. Avivamento. As pessoas vão perder o gosto pelo que é terreno, pelo que é carnal. Elas vão desejar profundamente o que é espiritual. Eu não sei se isso vai acontecer em uma semana e Jesus voltará, em um dia Jesus voltará, mas que vai acontecer, vai.
porque é bíblico, e eu escutei a minha vida toda o meu pai fundador, que é profeta de Deus na casa de Israel, dizendo que antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, viria um derramamento espiritual nunca visto antes sobre a igreja e a face da terra. Eu acredito, porque foi isso que me atraiu para a Canção Nova. A santidade, a vida no Espírito e esse poderoso avivamento que virá. Se for se estender por meses, anos, esse avivamento nessa proporção, vai faltar a Bíblia, porque a fome vai ser tão intensa pela palavra. Deus levantará profetas tão poderosos em obras e na palavra, que nós teremos reunião de oração nas praças. E as pessoas vão se prostrar diante de Deus em adoração. Existe algo muito tremendo reservado por Deus para o Brasil. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: e Ele conta com você. Como aqueles marcados pelo Espírito, que crucificarão a carne e o mundo com Cristo na cruz. O Espírito Consolador, o Espírito Santo, com a sua ação poderosa e cheia de glória, vai nos fazer experimentar essas maravilhas. Tudo isso, a vez de ver, e o vosso coração exultará. Balança a mão desse irmão. Profeta Isaías, capítulo 14, ou melhor, capítulo 66, versículo 14. Balança a mão desse irmão e libera a palavra sobre ele. Tudo isso você verá e o seu coração exultará. Dá um sorriso para esse irmão e diga: o vosso vigor se renovará como a relva do campo. E a mão do Senhor, balança a mão dele e diga: a mão do Senhor, a mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. Aleluia. Diga para ele: aleluia, é nós. A mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. Aleluia. Se eu vou estar vivo quando tudo isso acontecer, eu não sei. Se eu morrer, na minha sepultura você pode ir lá me visitar. E eu vou pedir, está gravando, né? Os meus irmãos estão aqui. Que coloque na lápide da minha sepultura: aqui jaz alguém que acreditou até o fim. Eu vou acreditar até o fim. Se não vier, eu acreditei, preparei o povo que Deus me deu, e no tempo de Deus Ele vai fazer aquilo que é a vontade dEle. Amém? Pode aplaudir o Senhor, fica de pé. E eu queria que agora, por um momento, você louvasse a Deus com as suas palavras, agradecendo pelo que Ele está fazendo e realizando na sua vida. Agradeça porque você foi escolhido. Gente, isso aqui poderia estar abarrotado dos dois lugares aqui, ó. Não é? Mas olha, você foi escolhido, você veio. Levanta suas mãos e agradeça. Muitos são chamados, poucos escolhidos, e você veio. Você veio, foi chamado e se deu o luxo de ser escolhido. Ser escolhido, agradeça, porque Deus está realizando esta obra em seu favor. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Senhor, eu te agradeço nessa hora, porque o seu Espírito fala concretamente a mim, e eu não vou ceder a esses vícios. Eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou militar, para que a sua vontade, o seu Espírito, possa me levar a crucificar o mundo e a carne, e ser glória do Senhor sobre essa terra.
Jesus. te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo na solidão, te louvo, Jesus. Te louvo em verdade, te louvo em pois somente tenho a ti. Canta pra ele, tu és a minha herança. pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Senhor, no final dessa profecia do avivamento em Brasília, onde o Senhor falou tanto ao nosso coração, onde o Senhor liberou palavras de vitória, nós só podemos dizer muito obrigado. Seja exaltado o seu santo nome. Nós entendemos o recado. O Senhor viu, porque o Senhor estava lá na decisão. O Senhor viu Satanás cair do céu pelo orgulho, pela vaidade, pela vanglória. Mas obrigado, porque hoje o Senhor fala a nós. E a glória será só sua. A nossa vida será, Senhor, um instrumento para te glorificar. Nós te bendizemos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.